para que fosse aí arquivado esse pedido ali na Câmara Municipal. Nós vamos já receber o boa tarde aqui do vereador Jales Adelino e ele vai explicar sobre esta situação. Agora, qualquer pessoa, qualquer cidadão que quiser, de forma natural, questionar o que o vereador Jales Adelino vai trazer hoje, ou até mesmo um outro colega parlamentar, pode solicitar ao nosso departamento de jornalismo da emissora Espaço, que você vai ter da mesma forma, se você quiser, com o mesmo tamanho que o vereador Jales Adelino vai ter no programa de hoje, tá certo? Basta enviar aqui ao nosso departamento o seu ofício, requisitando o horário, o espaço, pode ser qualquer cidadão ou até mesmo qualquer um outro vereador da Câmara Municipal que queira falar sobre essa situação específica do tema de hoje. Vereador Jales Adelino, boa tarde. Já recebendo aqui o seu boa tarde no nosso programa e já com saudade de você aqui no nosso programa, né? Já tem uns dias que você não vem aqui para que a gente possa falar de política, né? Falar de política e ao mesmo tempo dar alguma satisfação ao povo de Açailândia. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Deidson Mesquita, minha amiga Valéria, boa tarde, Açailândia, a todos os ouvintes aí da Rádio Sorriso FM. Mais uma vez aqui no seu programa, é uma satisfação nossa e estamos aqui para dar uma satisfação à sociedade de Açailândia e trazer de fontes sérias a verdade dos fatos do que está acontecendo hoje na Câmara Municipal de Vereadores de Açailândia. Então tá certo. Meio-dia mais 55 minutos. Deixa eu só dar uma giradinha aqui no microfone dele, Valéria, para ficar do lado correto aqui da captação da voz, da forma. Isso. Para ficar melhor aqui o nosso áudio, viu, vereador? Vereador, o que aconteceu na realidade? O que está acontecendo? Há alguns dias está essa polêmica na Câmara Municipal. Eu, particularmente, deixei até de visitar mais a Câmara há alguns dias por conta de estar ali uns embates, umas brigas, umas picuinhas tão pequenas que não levam o município a lugar nenhum e vai deixando a gente desanimado de participar das sessões da Câmara Municipal. E o povo também tem percebido isso, vereador. Deidson, principalmente a população de Açailândia, às vezes, ficam sem saber de fato o que está acontecendo na Câmara Municipal de Vereadores. E eu, vereador Jales Adelino, nos últimos dias fui alvo e continuo sendo alvo de blogs tendenciosos aqui em Açailândia, tentando de qualquer forma denegrir a minha imagem, principalmente o meu trabalho e a minha história aqui em Açailândia. Mas eu sei do meu trabalho, eu sei da minha competência e principalmente o meu compromisso com a população de Açailândia. E tudo se deu através de uma denúncia que foi apresentada pelo Sintracema, o sindicato do município, que representa os servidores públicos municipais, em fevereiro de 2019. Na época, o presidente da Câmara era o César Costa. E, recentemente, o vereador e atual presidente Fânio Mania, ele, acompanhado de mais 10 vereadores, apresentaram um requerimento para a criação de uma CPI, de uma possível CPI, né, que envolvia aí atos do IPSEMA, tanto a presidente do IPSEMA como também o prefeito Juscelino Oliveira. Bem, por problemas particulares, eu também não sabia que naquela semana eles iam apresentar aquele requerimento para a criação da CPI. Eu faltei 2 sessões seguidas por motivos particulares. Na semana seguinte, Deidson, eu estive no meu gabinete na terça-feira, um dia antes da leitura, da primeira leitura para a possível criação da CPI, e eu recebi em meu gabinete, eu tive acesso somente um dia antes daquela sessão, um documento, Deidson, constando ali 60 páginas apresentadas pelo denunciante. Das 60 páginas, 23 páginas estavam em branco ou semi-brancas, sem condição nenhuma para que nenhum dos vereadores tivesse de fato ciência do que estaria sendo feito naquele requerimento. Diante disso, eu apresentei um requerimento à casa. Mas só para registrar aqui, vereador, essa questão da parte branca seria o quê? Falha na impressão, é isso?
Na verdade, o próprio denunciante, quando apresentou a denúncia na Câmara de Vereadores, já chegou com essa falha. O documento original que foi apresentado pelo IPSEMA, pelo Citracema, já tinha problemas nas xerox. Isso foi problema causado por xerox, né? E quando eu tomei ciência da documentação, eu vi que 1/3 de toda a documentação estava comprometida. Bem, se eu sou um vereador, eu sou uma pessoa responsável para fiscalizar, eu sou uma pessoa que fui colocada ali para trabalhar e servir de todas as maneiras para a Ceilândia, eu jamais poderia votar em algo que eu não estivesse ciente do que eu estaria votando. Solicitei, através de requerimento, um prazo de 8 dias para que a Câmara de Vereadores cobrasse do denunciante, no caso o Citracema, documentação legível e que fosse entregue para todos os vereadores, não apenas para mim, mas para os 17 vereadores. E aí, nesse momento, a Câmara foi colocado em discussão meu requerimento e foi aprovado por maioria simples. Dos 17, 9 vereadores votaram a favor. E, por outro lado, a mesa diretora da Câmara trabalhou de forma espetacular. Num prazo de 24 horas, eles já estavam aí protocolando, junto aos vereadores, a denúncia, dessa vez, legível. Muito bem. Só que do dia que eu entrei com o requerimento até a data, para a leitura do requerimento para criação ou não, se passaram aí 12 a 15 dias. Bem, nesse período, eu fiz o meu papel de vereador. Eu fui buscar informações para que eu tivesse convicção real do que eu estaria fazendo. Eu emiti um ofício para o IPSEMA, solicitando toda a documentação que aqui está. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, pela página da Rádio Sorriso e também pelo Facebook aí do vereador Jarles Adelino, vocês podem ver aqui que está toda a documentação probatória que o IPSEMA me encaminhou através de ofício que foi solicitado por mim. Também procurei a PGM, a Procuradoria Geral do Município de Açailândia, através do Dr. Saulo, aonde eu solicitei algumas documentações. São documentações probatórias, inclusive com os depósitos da parte patronal que o Citracema cita na denúncia. Bem, diante de toda a documentação, eu fiz um documento, dei o meu parecer e protocolei na Câmara no último dia 11. O nosso regimento interno cita, no artigo 115, que todo requerimento deve ser protocolado na Secretaria da Casa até 24 horas que antecede a sessão ordinária daquela casa. Bem, assim eu fiz. Eu protocolei toda a documentação, aonde nessa documentação está constando o meu parecer diante de toda a documentação que me foi apresentada, Deison. Dentre elas, eu cito aqui a documentação recebida pelo IPSEMA, toda a documentação e acompanhados de pareceres, tanto do IPSEMA como da PGM, Procuradoria Geral do Município, e também eu incluí uma mensagem de um projeto de lei, a mensagem número 19, de 17 de agosto de 2017, onde o Poder Executivo encaminhou este projeto para a Câmara Municipal de Vereadores, solicitando que a Câmara desse uma autorização para o Poder Executivo de parcelamento da dívida previdenciária. Ora, se a Câmara de Vereadores, em 2017, aprovou por unanimidade dos vereadores presentes, que dos 17 tinha 15 vereadores naquela sessão. Temos uma lei federal, uma lei que foi feita, que foi sancionada pelo ex-presidente da República, Michel Temer, que deu a garantia para os prefeitos e os governadores a fazerem este parcelamento. Uma vez que esse parcelamento foi aprovado pela Câmara, se transformando em projeto de lei e se transformando em lei, inclusive, no meu parecer também eu cito, Deison, a publicação deste projeto de lei no portal
no Diário Oficial do município. Ou seja, eu estou municiado de toda a documentação probatória. E eu cheguei à minha conclusão, o meu entendimento, se diz o seguinte, baseado também no que diz o artigo 23 do nosso regimento interno. O nosso regimento interno, a população de Açailândia deve saber, nesse momento, esquecer um pouco as paixões e vamos cuidar realmente do que realmente interessa, que é a parte jurídica, a parte técnica dessa situação. O artigo 23 cita que, após ser criada essa CPI, abre-se um prazo determinado de 120 dias para as investigações. Sendo que, no final dessa investigação, é realizado um relatório. E esse relatório deles é encaminhado para o Ministério Público, para que o Ministério Público tome as devidas providências que eles achar por bem tomarem. Bem, só que o Ministério Público já ajuizou uma ação na primeira instância que está aqui em Açailândia sobre essa mesma denúncia que foi apresentada pelo Sintracema à Câmara Municipal de Vereadores. Ou seja, seria uma CPI já sem fundamento, ultrapassada. O que geraria? Geraria despesa para o município, já temos uma despesa gerada pelo próprio Ministério Público quando iniciou suas investigações, e também a Constituição diz que uma pessoa não pode ser condenada por 2 vezes pelo mesmo ato. Ou seja, nós iríamos abrir uma CPI apenas para dar uma satisfação para a sociedade de Açailândia. Infelizmente, poucos vereadores da Câmara Municipal de Açailândia tiveram e observaram que seria uma boa oportunidade política para mostrar para a sociedade de Açailândia que eles estariam fazendo o seu papel de vereador. Mas olha, Deilson Mesquita, nós como vereadores de Açailândia, e seja lá qual seja o município, nós temos que trabalhar de forma correta, nós não temos que ter medo de falar a verdade, doa a quem doer. Nós estamos aqui preocupados, não é preocupado com o futuro do prefeito ou dos prefeitos que já passaram pelo município de Açailândia. A nossa preocupação, ela tem que ser levada em consideração aos servidores públicos municipais. Nós temos que guardar e resguardar todos os direitos previdenciários para que esses trabalhadores, no futuro próximo, não sejam prejudicados e que, na época que chegarem à sua aposentadoria, não sejam surpreendidos por falta de dinheiro, por falta de recurso no IPCEMA. E o meu parecer, diante de tudo isso, foi um parecer negativo. Eu votei contra a abertura da CPI por esse fator, por essa denúncia já ser encontrar ajuizada na primeira instância no município de Açailândia pelo Ministério Público, uma vez que a CPI só teria o papel de gerar um relatório e entregar este relatório nas mãos do Ministério Público de Açailândia. Agora, vereador, você não acha que, como hoje, infelizmente, o município de Açailândia vive, como em diversos outros municípios, esse desgaste político, naturalmente o vereador não estaria preocupado em atrair para si um desgaste, ou até mesmo... Prova disso é que, como você mesmo citou no início da nossa entrevista, muitos blogs lhe bateram, né? Lhe questionaram. Muitos blogs continuam me batendo, mas eu não posso abaixar minha cabeça, sendo que eu tenho a convicção que eu estou fazendo o meu trabalho correto. Eu sei que alguns blogs de Açailândia, infelizmente, vivem de mentiras e são pagos para isso. São pagos de R$50, de R$100, mas são pagos, infelizmente, por pessoas que querem adentrar na política, por grupos políticos, e isso prejudica não o vereador Jarles Adelino, isso prejudica, de fato, o município de Açailândia. Por isso que eu estou procurando as emissoras de rádio de Açailândia, as emissoras de televisão, que são realmente os canais de comunicações sérias, onde a gente pode, de fato e de direito, falar a verdade
para a população de Açailândia. Eu não posso ter medo de falar a verdade. Eu tenho que levar a verdade na frente de tudo. Vereador, e a respeito das duas sessões, o porquê que naquela oportunidade os vereadores que estavam com o entendimento igual ao seu, né, de não ir à frente com esse pedido de CPI, pois já era um trabalho que já foi feito até pelo Ministério Público, pela Justiça, por que vocês tomaram a decisão de se levantar e voltarem para os seus gabinetes? Deison, o nosso regimento interno, ele é ultrapassado. Ele é de 1990. Ele não atende mais os dias atuais. Dentro do nosso regimento interno, não há um dispositivo de travamento de sessão. A única maneira que o vereador tem de travar a pauta é se ausentando do recinto. E boa parte da população entendeu aquilo como um ato de desrespeito à sociedade. Mas, na verdade, a população de Açailândia tem que entender também que esses vereadores, sabendo que a sessão estava totalmente arbitrária, nós não tínhamos condições jurídicas e nem moral de permanecer naquele recinto. A única maneira que o nosso regimento interno nos garante para que seja travada a sessão é a falta de quórum, que, na verdade, se ficar 8 vereadores apenas na sessão, automaticamente a sessão é suspendida. Mas foi por que nós tomamos a decisão de se retirar daquela sessão? Por 2 motivos. A primeira é que o regimento interno me deu a garantia que o meu parecer e os pareceres que eu apresentei do ICEMA e os pareceres também da PGM, que é a Procuradoria-Geral do Município, deveriam ter sido lidos juntamente com o meu requerimento, o requerimento 140, onde eu pedi a dispensa de interstícios, e também o meu requerimento 135, a qual eu trazia todos os anexos a vocês que estão nos acompanhando aqui via Facebook. Está aqui toda a documentação que foi fiscalizada pelo vereador Jarles Adelino. Bem, ele desrespeitou a mesa diretora, desrespeitou o regimento interno através do artigo 115, uma vez que eu protocolei no prazo regimental. E, para minha surpresa, quando eu chego na sessão do dia 12, que eu pego a pauta do dia, os meus requerimentos não estavam para discussão naquela sessão. Automaticamente, depois da leitura da ata anterior, eu pedi o direito da fala e cobrei do presidente Fânio Mania que colocasse o meu requerimento em discussão para apreciação dos vereadores, para que também pudesse contribuir com a decisão dos meus colegas vereadores, para que eles também pudessem tomar ciência da documentação, para que a gente não leve um desgaste maior para dentro da Câmara de Vereadores, para que a gente não faça um trabalho sem que tenha nenhum resultado, que o meu entendimento é que essa CPI não vai ter nenhum resultado, uma vez que o Ministério Público já entrou na Justiça em relação a essa questão do parcelamento da dívida que se diz respeito ao valor patronal, né, do Instituto, que é o IPCEM. Bem, ele não respeitou o artigo 115 e também disse que não colocaria apresentar um parecer da mesa diretora justificando que não cabe justificativa em um requerimento que foi colocado dentro do prazo, e também eles fizeram de forma arbitrária, eles queriam colocar o requerimento sem que um dos requerentes estivesse presente na sessão, que no caso seria o doutor Adejares. Por esse motivo, por falta de um dispositivo dentro do regimento interno, só nos restou se levantar daquela sessão e abandonar a sessão para que a sessão fosse interrompida, para que o processo também não fosse levado adiante, que esse processo deles também está cheio de vício. O IPCEMA, ele fez uma denúncia relacionando 2013 a 2017, e o requerimento para a criação da CPI foi além do pedido. O requerimento 01/2019, de autoria dos vereadores, estavam solicitando a fiscalização de 2015 a 2019. Bem, eu quero dizer para a sociedade que eu fiz o meu papel como vereador, fiz o papel investigativo, procurei as fontes às quais a Justiça
me dar o direito As desse ferramentas, ofício, as né? ferramentas necessárias para que eu tivesse a formalidade da minha convicção do que eu poderia fazer na sessão de ontem. Está aqui acompanhado de mim toda a documentação probatória, está aqui os recibos, os pagamentos das parcelas patronal de 2017, 2018 e 2019, através de um projeto de lei federal que autorizou os prefeitos, os governadores, uma vez que o parlamento autorize, que é a Lei 13.485 de 2017, ainda do ex-presidente Michel Temer. Então, muita gente está com raiva, está falando coisas em redes sociais, uma boa parte por não entender juridicamente o que se passa, e uma outra pequena parte são pessoas que querem adentrar na política falando mal dos políticos atuais. Isso é feio não apenas para a política, não apenas para nós políticos de Açailândia, mas isso é feio para o município de Açailândia. E, infelizmente, a Açailândia tem vários blogueiros alienados a grupos políticos que é daquela tese, quanto pior, melhor. Agora, vereador, aí ontem houve a sessão e de forma natural houve a leitura, né, do pedido, foi colocado lá em discussão, votação e foi votado. Eles me consideram, a mesa diretora me concedeu o direito para que eu fizesse a leitura do meu parecer. E diante da leitura do meu parecer, e à noite, quando eles tiveram acesso à minha documentação, 7 vereadores tomaram a decisão, 7 comigo, de não fazer a abertura dessa CPI, como eu falei aqui no passado, no início da entrevista, devido o próprio Ministério Público já ter feito o serviço pela Câmara. Aí fica, de um lado, alguns vereadores que não sei qual é o motivo disso, para não dizer que eu sei, que todo mundo sabe que, na verdade, é motivo político, utilizando desta plataforma para usar e fazer discursos em palanque, dizendo que vão trabalhar e que vão fazer isso, que vão fazer aquilo, sendo que passaram aí 2 anos e meio aí de braços cruzados. E viram uma oportunidade de dar uma satisfação para a sociedade. E não é dessa maneira, e não é assim que um vereador deve agir. O vereador deve agir em cima da verdade, doa a quem doer. Mesmo que ele sofra aí o desgaste político, vereador? Eu estou disposto a ter esse desgaste político porque eu tenho que trabalhar com a verdade. Eu tenho que ser temente a Deus. Esse sim, eu tenho que temer. E eu fiz o meu trabalho é um trabalho verdadeiro. Está aqui as provas que me levaram a ter este entendimento. Então, esse desgaste que as pessoas tentam colocar em cima do vereador Jarles Adelino pode cair por terra, uma vez que eu tenho como provar os meus trabalhos ali no Parlamento Municipal. Graças a Deus, eu sou um dos vereadores que mais tem projetos aprovados e sancionados pelo Poder Executivo, que são projetos que beneficiam toda a sociedade de Açailândia. Eu não posso ter medo da opinião pública. Eu tenho que trabalhar, fazer o meu papel, o meu ofício de vereador da maneira correta. Temos que procurar acertar, porque não adianta fingir que estamos trabalhando. Querendo ou não, temos que fazer o trabalho correto. Então tá certo. 1h mais 17 minutos. Uma outra coisa que, claro, não tem nada a ver com esse assunto, mas como vereador também milita, eu sempre vejo aqui na sua página você viajando muito aí para Brasília, São Luís e outras capitais a respeito aí da questão da nossa siderurgia. Hoje, dia 14, aliás, depois de amanhã, dia 14, está previsto, e a partir de hoje muitas... aliás, hoje, dia 14, eu tô pensando que hoje ainda é dia 13, mas hoje, realmente, dia 14, está acontecendo em todo o Brasil essa movimentação na questão da reforma da Previdência. Você que está mais próximo, principalmente da turma da siderurgia, como é que vocês avaliam esse momento tão delicado para o Brasil, vereador? Olha, essa daí também é uma outra desculpa. Nós que somos sindicalistas, eu fui sindicalista por muitos anos, sou metalúrgico de coração, amo minha profissão, e a gente ouve com medo essa questão da mudança previdenciária. Na verdade,
O que poucos políticos ali estão tentando é simplesmente a questão da promoção. Nós temos a concepção, Deison, que o que falta mesmo é a boa vontade de fazer esse país ir para frente. A maneira que se trata a Previdência hoje é uma maneira que não beneficia nenhum cidadão brasileiro, principalmente o cidadão que ganha aí um salário mínimo. Então, a nossa militância, vocês sabem que eu surgi na CUT, fui militante também pelo PT, hoje estou no partido PMN, e eu também sou contra essa mudança previdenciária. Então tá certo. 1h mais 19 minutos. Obrigado, vereador, pela sua vinda ao nosso programa. E assim que tiver uma oportunidade, né, o senhor possa vir para falar ao povo de Açailândia sobre os seus projetos, sobre também essas polêmicas do dia a dia ali da Câmara Municipal. Deidson, eu quero dizer para a sociedade de Açailândia que eu tenho feito o meu trabalho, principalmente na área da empregabilidade. Todos vocês sabem que eu sou ligado ao setor industrial. Recentemente eu fui convidado pelo presidente do IBAMA Nacional para uma reunião com a Frente Parlamentar da Agricultura em Brasília. E lá tivemos boas informações, que essas informações eu estarei trazendo aqui nos próximos dias. Nós vamos fazer uma frente de trabalho, vamos mobilizar toda a cidade de Açailândia com o tema "Queremos os nossos empregos de volta". É uma frente de trabalho que está sendo desenvolvido aí por alguns sindicatos, sindicatos patronais, sindicatos trabalhadores, pessoas desempregadas. Nós precisamos resgatar a nossa empregabilidade no município de Açailândia. E em breve estaremos aqui discutindo com a população de Açailândia como é que vai ser essa frente e essa luta de trabalho que foi tão discutido em Brasília e que a gente agora estamos vendo aí uma solução para resgatar novamente o polo siderúrgico de Açailândia e também o polo siderúrgico do estado do Maranhão. Então tá certo. Obrigado, vereador. Vamos para o intervalo comercial e voltamos já já trazendo muita bronca aqui no programa Ação Popular. Intervalo, voltamos já. Obrigado, meus amigos que acompanharam a volta aí da nossa live do vereador Jarles Adelino. E na próxima semana retornaremos com os nossos programas semanais, os nossos programas diários, a partir das 19h30. Vejo todos vocês na próxima segunda-feira. Obrigado e até a próxima.